debates, precisamos falar sobre o suicídio. É interessante a gente contextualizar a própria produção desse tema nessa mostra. Inicialmente, essa mesa não havia sido pensada, até que no processo de produção da programação da mostra, houve mais um caso de suicídio aqui na UERJ. Né? Então, compondo com outras situações, a gente pensou o quanto esse tema é sensível para nós que somos na área de psi. Né? Então, nós compomos a mesa com pessoas que vão apresentar a discussão a partir de pesquisas que já realizam. Então, eu chamo agora para compor a mesa Dr. Fernando Gastal de Castro. Ele é psicólogo, mestre em psicologia pelo PPGP da UFSC e em sociologia por Paris 7, doutor em psicologia pelo PPGP da UFSC Paris 7 e pós-doutor em psicologia do trabalho UAB Barcelona. Chamo também a doutora Laura Cristina de Toledo Quadros. Doutora Laura é psicóloga, gestalterapeuta, doutora em psicologia social pela UERJ, professora adjunta do Instituto de Psicologia da UERJ, chefe do Serviço de Psicologia Aplicada da UERJ e coordenadora da pesquisa Versões do Sofrimento Psíquico Construídas por Jovens na Contemporaneidade. Chamo agora a doutora Annelise Lucero Teixeira, que é psicóloga, mestre em psicologia social pela UERJ, doutora em psicologia pela UF e professora de psicologia da Universidade Estácio de Sá e pesquisadora do grupo Transpsis, pesquisa em psicologia espinosista. Nós vamos iniciar as falas pela ordem, chamando o doutor Fernando Gastal. Alô, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer, primeiro, o convite do Conselho de estar aqui e poder tratar de um assunto tão emergente, de um fenômeno social tão importante quanto é esse do suicídio. Vou tentar, então, dar minha contribuição aqui para vocês a respeito do tema. Não preparei nenhum slide, preparei um texto aqui que vou ir lendo e conversando com vocês a respeito. E espero que a gente possa ter um bom diálogo, um bom debate na sequência. Então, segundo Alberto Camus, o único problema filosoficamente genuíno é o suicídio. Para o romancista, a questão do que faz a vida valer ou não valer a pena ser vivida deve ocupar o centro da interrogação filosófica. Ou, em outras palavras, a questão do sentido da vida é a mais relevante das questões. Por outro lado, Marx, face ao grande número de suicídios ocorridos na França, em meados da década de 40, do século XIX, interroga sobre que tipo de sociedade é essa, em que se encontra a mais profunda solidão no seio de tantos milhões de pessoas. Tal sociedade não é uma sociedade, diz ele. É, como diz Rousseau, uma selva habitada por feras selvagens. Camus aborda a questão do suicídio pelo viés do valor da vida dada pela existência.
interrogando o que faz alguém renunciar ou não ao viver. Já Marx aborda o valor da vida dado pela sociedade, interrogando que tipo de sociedade é a nossa, capaz de desprezar a vida em função de um grande número de exclusão e solidão que ela é capaz de produzir. Não considero ambas as perspectivas como antagônicas. Ao contrário, penso que ambas nos fornecem pistas fundamentais sobre como abordar o fenômeno do suicídio, em sua complexidade existencial, social, econômica, cultural e subjetiva. É isso que eu vou tentar, então, ao longo do meu texto aqui, expor para vocês. Eu vou começar com um caso que não é, na verdade, um caso único, é uma mescla de alguns que eu venho trabalhando no mundo do trabalho, né? Minha pesquisa se dá muito voltada a pelo menos uma parte delas, a questão do trabalho, do sofrimento no trabalho, do mundo do trabalho. Então, esse caso se origina, né, disso aí. Chamei de Júlio, né? Júlio era filho de agricultor e, através de seus estudos, conseguiu chegar a ser bancário e ascender na carreira, tornando-se gerente financeiro. Tinha orgulho de sua ascensão social e de seu trabalho, que consistia em orientar pessoas em suas demandas financeiras, ajudá-las em seus interesses, numa relação de bastante proximidade e confiança. Fazia seu trabalho o melhor que podia, com reconhecimento de seus pares e junto com uma equipe unida, formada por 3 colegas. Júlio sentia-se realizado. Após a fusão do seu banco com uma multinacional, começa uma série de transformações organizacionais. Júlio começou a perder a autonomia, visto que o agendamento de seus compromissos passaram a ser feitos automaticamente numa central via internet, bem como o domínio de seu tempo dedicado aos clientes passou a ser programado automaticamente em função das exigências comerciais e de produtividade. O objetivo de sua atividade também mudou radicalmente, deixando de ser o aconselhamento financeiro para tornar-se a venda de produtos em função de metas elevadas. Acrescenta-se a isso um método de gestão anônimo que passou a imperar na organização de trabalho, na qual as questões passaram a chegar por correio eletrônico e um sistema de individualização de rendimentos, criador de forte concorrência e pressão diária por resultados. Paradoxalmente, Júlio era, ao mesmo tempo, demandado pela direção em se comprometer subjetivamente com a modernização da empresa e encarar o conjunto de mudanças como desafio e criatividade. Júlio, por sua vez, dedicava-se a atingir os objetivos fixados, não admitindo fraquejar, discordando, porém, da falta de autonomia e da falta de controle que passou a viver. Com o passar do tempo, no entanto, a experiência anterior de ascensão e satisfação foram degradando em função de uma série de experiências de frustração cada vez mais insuportáveis para ele. Conforme o seu relato, ele diz: eu me sentia desprezível, pois eu cruzava com as pessoas na rua, meus clientes, e no dia seguinte, e nunca eu quis que uma dessas pessoas dissesse que eu era um ladrão, que eu era aquele que havia abusado da confiança delas. Eu me sentia rumo ao abismo. Eu não conseguia mais me sentar no meu escritório. Quando eu chegava, eu já me sentia mal fisicamente. E eu me disse um dia que eu poderia ficar violento, jogar o computador pela janela. Eu não queria chegar a esse ponto. Fecha aspas. Júlio torna-se aquele que mentia e iludia seus clientes e não mais o que os orientava. Alguém que competia com seus colegas e não mais aquele que cooperava. Desprezível para si mesmo e para os outros e não mais um orgulho e um modelo. Em meio a seu sofrimento, procura seu superior para dizer que os novos objetivos eram irrealizáveis, mas recebe como resposta um reforço da pressão para cumprir as metas. Busca em seguida resolver o problema junto à hierarquia, mas esbarra no anonimato da gestão do trabalho, não encontrando nem apoio nem suporte. Júlio foi isolando-se também dentro da família na tentativa de resolver por conta própria os problemas, imbuído pela perspectiva de que somente a ele correspondia a responsabilidade pelo seu estado. Uma reunião com seu gerente servirá de desencadeadora de uma crise suicida.
obrigado a escrever em um mural o número de contratos fechados durante a jornada de trabalho e informado que não mais teria a sua secretária e que contaria dali para frente somente com o seu computador, em razão da sua baixa produtividade que ele vinha apresentando, Júlio perdeu o controle emocional. Eu me sentia desorientado, dizer, sem ter como escapar. Eu me perguntava onde é que eu estava, o que é que eu tinha feito da minha vida. Fechou-se em seu escritório e começou a viver uma forte crise de choro. À noite não conseguiu dormir, ficando de pé a caminhar em círculos. Em determinado momento olhou-se no espelho e foi tomado pela ideia fixa de dar cabo da própria vida. Foi internado no dia seguinte com uma tentativa de suicídio por abuso de medicamentos. O que a situação, então, de Júlio nos permite pensar a respeito de o que é uma situação limite? E é isso que eu vou desenvolver aqui com vocês. Né? O conceito de situação limite para pensar o suicídio. Uma situação, no fundo, capaz de afetar de forma profunda o valor e o sentido de continuar existindo. Primeiramente, abordo duas questões críticas a esse respeito, que concernem, né, a ascensão social em larga escala do que eu chamo das ciências da gestão, né, as conhecidas ciências da gestão do trabalho, e, por outro, a ascensão também de uma mentalidade psiquiátrica e organicista. A ascensão nos últimos anos da ciência da gestão é a ascensão de uma pletora de conceitos normativos e prescritivos da alta performance. O que se mostra, ao nosso ver, um claro exemplo de que a engenharia humana está desvinculada da existência concreta e situada e de suas efetivas preocupações. A ideia de organizações que aprendem, de gestão de pessoas por competência, a teoria do capital humano, são exemplos de concepções gestionárias prescritivas da melhor eficácia e eficiência, orientadas pela ideia uma ideia quantitativa e, portanto, abstrata, de otimização do tempo produtivo, responsáveis, em última instância, pelo aumento generalizado do mal-estar. Não menos problemático, eu cito também, nos parece a ascensão da psiquiatria organicista e nosológica, consubstanciada, por exemplo, no DSM-5, né, na última versão do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, e pelo alto consumo de psicofármacos por todas as idades. Já não se trata mais, então, dentro desse quadro, de compreender sinteticamente o sofrimento psíquico como resultante da totalidade do sujeito e de suas relações com o mundo, mas simplesmente de explicar segundo uma hipótese nosológica baseada nas neurociências. Já não se trata tampouco, dentro dessa perspectiva, de situar o sujeito no mundo e de analisar, mas sim simplesmente de analisar certas variáveis relativas a seus processos neuroquímicos. Já não se trata, enfim, de alcançar a subjetividade em confronto com a sua situação, mas de diagnosticar e prescrever uma solução rápida, via de regra medicamentosa. A ascensão das ciências da gestão e da psiquiatria organicista, portanto, nesse contexto contemporâneo nosso, né, revela-se como hegemonia de uma mercantilização da vida, pelo empreendedorismo, orientada à competição e à alta performance, bem como pela hegemonia da medicalização do mal-estar. Dentro desse contexto, então, e tendo essas duas elementos como crítica, eu passo agora a tentar colocar para vocês o que eu considero uma situação limite para pensar no suicídio, para além, tanto da medicalização do mal-estar, quanto das formas de engenharia que só prescrevem alta performance. A vida de Simone de Beauvoir se confunde com um querer viver, do mesmo modo que a liberdade humana sempre aparece como um movimento de libertação. Ou seja, conceber o ser humano como uma praxis ativa, concebê-lo como um duplo movimento, um deles negativo,
na qual a subjetividade aprende o mundo como carência de ser, ou seja, como móvel, motor básico que mobiliza o agir em direção ao mundo. Mas a esse primeiro movimento corresponde um segundo, que é agora positivo, ou seja, um movimento prático, na tentativa de supressão dessa carência, no sentido de realização prática de uma possibilidade de vir a ser no mundo. Dentro disso, a definição de uma situação limite implica em conceber, portanto, o sujeito confinado no momento negativo. Ou seja, o sujeito restrito à recusa da situação imposta e sentindo a carência de outra situação realizadora para si, mas impedido de fazê-lo. O querer viver aparece nesse aspecto como inviabilidade do viver. O desejo da vida sem linhas de realização. Júlio, por exemplo, voltando ao exemplo, como filho de agricultor, vive desde cedo a vida camponesa como negatividade. Ou seja, como recusa de ser agricultor, como seu pai, e de realizar-se no campo, tal como sua família. Ao mesmo tempo, arranca-se dessa condição, em direção aos estudos na cidade, realiza-se dessa forma como bancário e gerente financeiro, ou seja, em direção a um futuro aberto. A vida camponesa, nesse sentido, apresentou-se para Júlio como carência de outra vida. Uma vida de estudos, de trabalho, de ascensão social na grande cidade. Júlio realiza, assim, sua existência como vir a ser agricultor camponês em direção a um gerente financeiro, né, e uma grande capital. A situação limite de Júlio, então, apresenta-se dessa forma como desrealização desse vir a ser. Um processo em que o movimento positivo da sua existência em direção a um futuro em aberto vê-se, pouco a pouco, confinado ao puro negativo. Júlio não mais orientava clientes, não mais cooperava com os colegas, não mais era orgulho e modelo, não mais realizava as metas. Tal desrealização do vir a ser, que confina a existência a um puro estado negativo, sem linhas de realização para o futuro em aberto, mostra-se, ao nosso ver, como uma característica de uma situação alienante. Seguindo ainda a argumentação de Simone de Beauvoir, pode acontecer, diz ela, que o movimento de transcendência, o movimento da vida em direção à sua própria realização, seja condenado a recair sobre si mesmo, porque separado dos seus próprios fins, para dessa forma realizar os fins de um outro. Da empresa, por exemplo, que o Júlio trabalhava. Tais fins da empresa operam-se como imperativos de um sistema técnico, econômico, impessoal, em relação ao qual resta somente a angústia de aceitá-lo ou ser excluído. Temos então que a situação alienante dentro da qual Júlio desrealiza-se e confina sua existência a um puro estado negativo, caracteriza-se como uma situação de opressão. A vida ou o querer viver de Júlio, a vida e o querer viver de Júlio consome-se, nesse sentido, em sua situação de opressão que o aliena dos seus próprios fins. Júlio já não realiza um futuro assim em aberto, mas os ditames de uma ordem técnica e impessoal e do rigor das metas irrealizáveis. Vejamos um pouco melhor esse processo. Contraditado pelas determinações, né, de um trabalho reduzido a quanto produtivo, a praxis, o fazer, né, profissional de Júlio, no âmbito da sua situação aí alienante que se encontra, evidencia-se como dessubjetivante. Isso porque realiza-se focado na eficácia empresarial. É precário em seu conteúdo e é subordinado à impessoalidade da tecnologia. Ao invés de um fazer de Júlio que seja potencializador de um futuro em aberto,
e enriquecedor de um processo de vir a ser de sua existência, Júlio subordina-se às determinações do cálculo, produzindo uma temporalidade desfigurada, estranha para si mesmo. O fazer de Júlio, a sua praxis, portanto, é revelador de um acirramento da orientação mercantil da existência para fins individuais, movido pelo ímpeto de acumulação, bater as metas, e pela angústia de uma coação muda da concorrência acirrada em todos os níveis e de todos contra todos, sem espaço para a reciprocidade e para a cooperação. Além desse fazer, dessa atividade, né, laboral, mostrar-se dessubjetivante, portanto desfigurada, né, na sua temporalidade singular que caracterizava de Júlio, acrescenta-se a isso um hiperindividualismo. O tenho, logo sou, do sujeito mercantilizado, aqui eu faço uma relação com o Descartes, mas eu tenho, logo sou, porque o sujeito moderno, na medida que ele tem o salário, ele é porque consome, né? É essa relação que tenho, logo sou. Ganha o status de um ideal irrealizável, e não mais permeado por nenhuma crença de progresso. O individualismo, ao contrário, então, disso, né, o individualismo formulado no Fórum Mundial, por exemplo, de Davos, e que no plano singular mostra-se vivido por Júlio, condiciona a existência subjetiva a uma escassez de condições básicas de realização da existência, tornando o mundo cada vez mais inapropriável. A situação de Júlio é permeada dessa maneira pela escassez de emprego, dada a substituição do humano pelos sistemas informatizados, pela escassez de recursos, à medida que passa a contar única e exclusivamente consigo mesmo, pela escassez de suporte dos seus superiores, pela escassez de dinheiro, dada a redução de salários e a forte concorrência por bônus de produtividade, pela escassez de relações humanas confiáveis e, por fim, pela escassez de tempo hábil à execução do seu trabalho. Em um mundo assim, condicionado pela escassez generalizada, a angústia de Júlio pela carência de ter habita o sujeito. Júlio sente falta dos outros empregos possíveis, sente falta de meios, a carência de salário, sente o poder do consumo se degradando, sente a falta de estabilidade, sente a falta de autonomia, sente a falta de confiança, e isso tudo se expressa no seu desespero suicida. De sorte que a situação alienante e opressora que se encontra Júlio faz com que ele oriente sua existência pela incerteza, pela instabilidade e pelo medo da exclusão. A apologia, portanto, do caos professada pelos magnatas de Davos, do Fórum Econômico Mundial, não representa, assim, uma nova modernização, mas, ao contrário, uma profunda crise do projeto moderno, aqui expressa pela impossibilidade de apropriação de um lugar no mundo. Por fim, destaco que a situação alienante e opressora vivida por Júlio, além de compor-se por um fazer dessubjetivante, na medida em que desconfigura, né, a temporalidade singular, e por um mundo inapropriável, na medida em que a existência é condicionada pela escassez, revela-se ainda como um esvaziamento subjetivo. O ser que Júlio consegue realizar no confronto com as determinações produtivas está permeado por um acúmulo de experiências de não ser. Não é respeitado pelos seus clientes, não é referência para os seus colegas, não é mais um orgulho para si. Voltamos aqui a encontrar
O primeiro argumento, a partir do qual definimos, com a ajuda, né, de Simone de Beauvoir, uma situação limite, qual seja o sujeito confinado a um momento negativo do seu existir. Nesse sentido, a satisfação pela identidade conquistada cede lugar à vergonha face aos outros e ao estranhamento de si mesmo. Júlio, portanto, é a expressão da era do vazio, da qual nos fala Lipovetsky, na qual propagam-se as experiências de tédio, de insatisfação e de perda do sentido da vida. Sua relação com o mundo, orientada por um fazer dessubjetivante e empobrecedor da temporalidade singular, e pela impossibilidade ainda de apropriação do mundo dado o crescimento da escassez, conduz o seu existir a um vazio. Assistimos, assim como sublinha um filósofo francês chamado Alain Bie, a um individualismo extremo, levado a seu limite, que, por sua vez, diz ele, retorna contra o indivíduo e o ameaça em definitivo de aniquilar-se e de submergir no seu próprio vazio. A crise suicida, portanto, de Júlio condensa uma verdade, a da impossibilidade subjetiva de realizar uma vida para si, expressão de uma situação limite, que tende, por sua vez, a se propagar cada vez mais em função da crise social ampliada que vivemos. As renúncias, as concessões, as adaptações, as deformações de nossos projetos e desejos têm sobrepassado cada vez mais a potência de existir, capaz de fundar formas originais e significativas de vir a ser no mundo. Como conclusão, para concluir, eu faço aqui referência a um filósofo, Estevão Mesaros, que nos diz que vivemos em um tempo histórico caracterizado por uma criação destrutiva, e não mais por uma destruição criativa. Destruição criativa, não sei se vocês sabem, diz respeito à ideia do Schumpeter e de outros, que o capitalismo sempre evoluiu destruindo, o seu espaço e os modos produtivos e culturais para criar outro com ampliação de mercado e de formas de consumo cada vez mais ampliadas. Então, é uma destruição que cria novos padrões de produção e de consumo ampliados. Isso se caracterizou por uns processos de revolução sistêmica do capitalismo desde o seu nascimento. Mas, segundo o Mesaros e alguns outros, esse processo deixou de existir, como lógica intrínseca do movimento moderno capitalista, para se inaugurar uma lógica de destruição criativa, ou seja, a destruição, de criação destrutiva. Agora confundi vocês. De criação, a criação passou a ser destrutiva. Cada vez mais que se cria tecnologia, se destrói emprego. Cada vez mais que se cria tecnologia, se destrói a natureza. Cada vez mais que se cria novos patamares de reprodução de capital, se destroem laços sociais. Então, a destruição passou a estar no resultado e não nos meios de destruição para criar, mas de criação para destruir. Então, nesse sentido, nesse tempo histórico, portanto, de crise da modernidade capitalista, é que devemos situar as situações limite que têm levado cada vez mais pessoas a suicídio. Eu saliento aqui duas faces pelas quais se expressa esse fenômeno de crise, então, da crise da nossa modernidade. Um lado é a crise social, referente às crises das nossas possibilidades de ser no mundo em comum, ou de criar um mundo comum, e, por outro, uma crise subjetiva, que é a multiplicação das situações limites vividas aí na nossa sociedade. O mundo comum parece desconfigurar-se,
pela exaltação da instabilidade, do espetáculo, da sociedade do espetáculo, falo de Debord, e pela especulação financeira. Aparece assim uma sociedade sem futuro, que se mostra solo fértil ao crescimento de amplas formas de violência expressa pelo hiperindividualismo e pelas múltiplas formas de intolerância e comportamentos fascistas. Tal crise da possibilidade de realização de um mundo comum é coextensiva de crises subjetivas, expressas, como dissemos, pela multiplicação de situações limite. Seja no mundo do trabalho, mas também no mundo do adolescente, no mundo das situações raciais, das violências de gênero e das violências, por exemplo, migratórias, né, com outros problemas. A liberdade, então, para concluir, conforme Simone de Beauvoir, não pode existir senão como movimento de libertação. O que significa que compreender o fenômeno do suicídio em nossos dias como multiplicação das situações limite implica ao mesmo tempo um enfrentamento político e profissional das situações de opressão e alienação que se espalham e se capilarizam pelo conjunto das nossas relações sociais. Obrigado. Obrigada, doutor Beto Fernando. Passo agora a palavra à doutora Laura Cristina. Eu peço que apaguem a luz para o slide. Porque agora tem slide, sabe? Mas onde ela estava antes, eu não estava aparecendo, tinha uma cabeça na frente, por isso que eu não Boa tarde, doutor. Ali não aparece. Tá aparecendo. Mas essa aqui é o... Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para compor. Alô, Laura. Bom, acho que agora vai. Então, eu, na verdade, construí uma apresentação um pouco articulando tanto um pouco de leitura, um pouco do PowerPoint e, enfim, algumas coisas para a gente pensar. Eu poderia ir por diversos caminhos e como essa temática, né, é uma temática que ela vem nos atravessando e especialmente quem trabalha na clínica, né, que é de onde eu vou falar, são diferentes possibilidades, né, de pensar essa temática. Né? Então, eu espero que o caminho que eu tenho escolhido possa suscitar algumas possíveis reflexões, né? Mas ele é muito a partir da experiência clínica e especialmente da minha experiência clínica. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para compor essa mesa. Eu me formei em psicologia numa universidade pública e tenho mais de 31 anos de registro no CLP, todos dedicados à prática clínica, na abordagem gestáltica, nos seus mais diversos âmbitos, no consultório, em comunidades, no serviço de psicologia aplicada nas universidades, nas ONGs, trabalhos com grupos, trabalhos na rua, enfim, uma gama grande aí de trânsito de clínica. Então, quando eu falo de clínica, eu não estou falando só daquele modelo clássico aí do consultório, eu estou falando nas diversas possibilidades que ele traz, nesse olhar que ele nos produz também.
Em paralelo, né, ou em conjunção, né, eu estou há 29 anos como docente de ensino superior, alguns deles também dedicados à supervisão clínica e também à pesquisa, em diferentes instituições, nos últimos anos aqui na UERJ. Assim, acho fundamental frisar de onde eu falo. Estamos aqui, um dos maiores eventos organizados pela nossa entidade reguladora profissional. Estamos na UERJ, uma universidade pioneira nas ações afirmativas, abrindo espaço para a diversidade em suas múltiplas possibilidades, sendo inclusive uma das únicas universidades públicas a ter a Gestalt terapia como disciplina obrigatória na sua grade curricular do curso de psicologia. Estamos numa universidade de arquitetura vertical, um prédio emblemático que abriga muitos simbolismos, nem sempre agradáveis. Estamos aqui, como nos convida a mesa, para falar sobre suicídio. E o que isso representa? Essa é uma temática invisibilizada ou mantida em campos tão excludentes que muitas vezes só resta o lugar do proscrito. Tanto no campo religioso quanto no campo da saúde, o suicídio é uma temática desagradável, emudecida, bem longe desse convite que a mesa nos faz. Não devemos falar sobre isso. É o que comumente nos diz a sociedade em geral. Entre nós, psicólogos, enfrentar essa possibilidade de um suicídio, por exemplo, de um cliente, de um paciente, é um grande temor. Lembro-me ainda na graduação, onde esse tema foi pouquíssimo mencionado e praticamente não estudado. Essa era uma questão da exceção, mais engatada no campo da psiquiatria, mas encarada dentro da própria psiquiatria como uma patologia extrema, do que vista como patologia extrema do que compreendida efetivamente como uma possibilidade existencial. E o que significa apontar essa como uma das questões da existência? Se formos por um caminho de compreender esse fenômeno como algo individual, pessoal, interiorizado, ocultamos as articulações que permeiam o suicídio como um fenômeno, e não simplesmente como um ato isolado. O fato é que, se estamos falando sobre isso hoje, nessa mesa, nesse evento, nesse horário deslocado, é porque essa é uma questão que transbordou, saiu pelas bordas, invadiu-se áreas outras, veio bater na nossa porta, buscar o nosso olhar, gritar em nossos ouvidos. E por que isso está acontecendo? O que fazer? Nos últimos tempos, essa temática tem ocupado espaços e, em geral, essas são as perguntas norteadoras. Por que isso está acontecendo e o que fazer? E é aqui que precisamos pausar. Se simplesmente elencarmos uma série de causas, instrumentalizarmos nossos alunos e psicólogos, ensinando-lhes como fazer, corremos o risco de retornar o suicídio como uma patologia, ou como algo de ordem da escolha particular. Claro que nessa trama, nada simples, os fios se emaranham, e em suas pontas soltas, algo nesse sentido também pode envolver essa questão. Mas o que hoje está transbordando em nosso cotidiano? Ao que esse tema nos convida? Se nós, na área da saúde, trabalhamos pela, para e com a vida, temos que nos deparar com a morte em suas diferentes possibilidades e formas. E também temos que ampliar nosso olhar sobre a vida. Nós estamos na vida e não podemos compreendê-la fora de um lugar. A ideia de que a vida pertence unicamente a si, nos pertence unicamente, merece uma reflexão. Principalmente em tempos em que ela pode nos ser tirada em qualquer esquina, sem o nosso consentimento. Tempo em que ela pode ser dificultada por engendramentos e práticas sociais nada acolhedoras e opressoras. Há um mundo que nos atravessa, que atravessa nossas vidas, que pode produzir tantas dificuldades que nos deixam sem saída, a não ser sair da vida. Segundo Rubens Adorno, é uma das citações que está aqui, produzir a própria morte é buscar uma tangente para interromper as teias biopolíticas que nos prendem a um determinado lugar. Nesse sentido,
A experiência de viver em tempos de aceleração, imediatismos, exigências, imperativos, superação, pode estar nos empurrando para os limites, para as margens, e para vielas tão estreitas, tão ameaçadoras e difíceis de atravessar, que pode levar a pessoa a desistir. Isso não deve ser reduzido a uma fraqueza ou a doença. Desistir é uma das alternativas, e antes de julgar ou condenar, nos cabe reconhecer esse chamado como algo que explode as nossas expectativas, mas que tem estado mais presente nesse percurso. Por isso, precisamos voltar a olhar de perto os acontecimentos que nos permeiam e também nos atravessam, já que isso está em nosso tempo, em nosso espaço. Nós que representamos a ciência precisamos cuidar para não segregá-la da vida. Novamente, Rubens Adorno nos alerta que a ciência é diferente da sabedoria. A ciência apenas tangencia a vida, mas não elabora a sabedoria de estar no mundo. Há tantos anos, caminhando por essa trilha, sendo envolvida pelo olhar gestáltico, algumas questões me cabem aqui apontar. O sofrimento é uma expressão humana e não há como mensurar ou determinar o que o anima. Precisamos permanecer ali, ao lado, sustentar, escutar, acolher sem julgar, mas mantendo-nos presentes, mesmo quando isso nos afeta, né, quando não concordamos. Na perspectiva gestáltica, essa presença não é passiva, e muito menos neutra ou desimplicada. Daí o risco de que corremos ao enfrentar essa experiência de estar diante do sofrimento, trazendo o nosso próprio sofrer e nossos próprios desalinhos, já que vivemos também nesse mesmo mundo desafiador. Se nos atermos à linha da causalidade, perdemos os desvios, as sinuosidades e até os atalhos que podem tanto ser perigosos quanto surpreendentes ou restauradores. Portanto, trago aqui a expressão viva do sofrimento, com a qual venho me confrontando nos atendimentos aos jovens, né, nas diferentes esferas no Rio de Janeiro. E aqui, cada um deles, né, tem um apelo. Né? Sabe, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu não tenho vontade de viver todo dia a mesma coisa. Acordo, vou para a escola, volto cansada, tenho que estudar para no outro dia começar tudo igual, tudo de novo. Para quê? Essa é uma menina que estuda numa escola de vanguarda, uma escola, não é uma escola opressora, é uma escola livre, né? E uma das coisas que ela aponta é para que ela está ali, né? Porque, no fundo, ela acredita que ela vai viver a mesma vida dos pais, que trabalham o dia inteiro, que voltam para casa, né? Enfim, para pagar essa escola, que é de alto nível também, e para viajar nas férias. Né? Essa vida que ela recusa quando ela faz essa pergunta, porque ela entra nessa sintonia de para que viver. Minha mãe ignora tudo que eu falo. Parece que sou de outro planeta. Ou será ela? Ela só quer que eu faça o que ela quer. Não entendo isso. Não aguento mais viver assim. Né? Esse é um menino que já tem uma outra dimensão econômica, né? E os pais jogam todas as fichas numa escola que eles consideram que é uma escola de alto nível, que vai preparar para o futuro. E, de alguma forma, né, todas as coisas que ele aponta, toda a insatisfação, tudo isso é considerado uma bobagem, né? E ele entra nesse sofrimento extremo também com esse questionamento. Tá? Eu sei que eu sou estranha, esquisita. Percebo como as pessoas me olham. Sei que elas estão me julgando. É horrível. Me sinto sem lugar, sem vontade de viver, né? Com vontade de desaparecer. Essa é uma menina que experimenta ela se sente, né? Ela se intitula não binária, né?
mas ao mesmo tempo ela vive esse sofrimento, né, de não ter um lugar, de não se reconhecer e de se sentir exigida, né, socialmente por opção até mesmo entre os pares dela que conjugam aí dessa mesma experiência. Tá? Não tenho afinidade com a minha família. Minha mãe pergunta como estou, mas só por perguntar. Ela não quer saber. Meu pai nunca está em casa, meu irmão está quase casado. E na escola todo mundo é diferente de mim. Aí prefiro não falar nada para ninguém. Fico no meu quarto mesmo, na minha vida sem graça. Essa menina ela tem uma visão política diferente da família dela, ela é militante, e ela, tanto da família quanto da escola, né, ela se sente totalmente deslocada e sempre com essa experiência, né, de não faz sentido, não vou conseguir, né, não vou conseguir me sustentar nesses ambientes. Vou para aula, não entendo porcaria nenhuma de matéria nenhuma, não converso com ninguém. Vou para casa, sou xingado e nem sei porquê. Vou almoçar e me tranco no quarto. Isso é vida? E esse é um outro menino, né, que também tem uma experiência violenta dentro de casa, né, de muitas agressões verbais, né? Enfim, uma família bastante complicada. E ele também não se sente adaptado ao ambiente escolar. E fica ali, basicamente, né, no seu quarto, jogando, algumas vezes chorando, sofrendo. Quero ser rico, porque é isso que vale nesse mundo. Como que alguém que viaja, tem tudo o que quer, pode ser infeliz? Tenho inveja mesmo. Não tenho celular bom e nem posso ir a lugar nenhum. Tenho que ficar nessa droga de vida mesmo. Também, né, todos esses casos foram casos que, de alguma forma, foram situações limites ou tentativas, enfim, são formas de comunicação, né, ou quase tentativas, ou pensamentos que vão sendo fixados, né. E se a gente olha para esses depoimentos, né, que, na verdade, poderiam ser até considerados como depoimentos comuns na adolescência, se a gente olha dessa forma, a gente retira toda essa questão que inicialmente eu pontuei, inclusive o Gastal, né, brilhantemente trouxe para nós. Tá? Essas falas não estão em qualquer lugar, essas falas não vêm de qualquer pessoa e essas falas não são exceção hoje. Elas estão aí, acho que quem atua na clínica com essa faixa etária, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é a faixa de crescimento, né, das tentativas de suicídio, né, de 15 a 29 anos, elas estão proliferando, elas estão ali, e a gente não pode simplesmente banalizá-las ou reduzi-las, né, à patologia ou a um sofrimento deslocado. E voltando a essa perspectiva gestalt, né, de entender isso como um fenômeno de campo, eu penso que isso é algo que está dinamizado no nosso cotidiano, de alguma forma. Seja por questões políticas, seja por questões existenciais, seja por questões outras, questões sociais, enfim. Elas não estão separadas, né? Elas estão todas articuladas. E é nesse mundo que a gente está vivendo, e esse é o tratamento que nós viemos fazendo. Não gosto de mim. Não consigo gostar de mim, não consigo achar nada de bom em mim. E é horrível você conviver o tempo inteiro com alguém que você não gosta. É por isso que eu penso em desistir. Essa poderia ser a síntese de todas essas outras falas, de alguma maneira. Tá? Porque em todas essas experiências, esse sentimento ele vai...
Poderia ser de todas essas outras formas, né? Estou começando a achar que é uma questão de gênero. Vou testar aqui na Denise. Nesse sentido, né, o que eu estou chamando aqui de experiência são os próprios enfrentamentos que a clínica vem me trazendo. E como eu venho pensando esses desdobramentos, né, inspirado em autores da Gestalt-terapia, e aqui especialmente tem uma inspiração da Monique Ograr, né, num livro que ela escreveu na década de 80, chamado O Ser da Compreensão, né, onde ela aponta as possibilidades de pensar fenomenologicamente a clínica, né, o diagnóstico. E aí eu acrescentei algumas perspectivas aqui para discutir com vocês, né? Então, pensando nesse lugar, né, da atuação da clínica, acho que alguns pontos eu elenquei aqui, né? Primeiro, o corpo, né? Eu sinto que nesse momento, né, em que estamos vivendo, essa desconexão com a experiência do corpo, os automatismos que vão sendo impressos, né, vão nos distanciando, até mesmo da nossa experiência orgânica, né, com muitas exigências, não só de modificações corporais, ou até mesmo de interrupção do ciclo menstrual, enfim, uma série de experiências que vão cada vez mais nos afastando da natureza, né, da qual nós pertencemos, né, e automatizando o nosso corpo. Né. Então, muitos desses jovens, né, eles fazem uma cisão da sua experiência viva com a sua experiência corporal. Ou quando eles se conectam pelas práticas de autoagressão, como o cutting, por exemplo. Tá? O estranhamento, né, que é essa experiência do outro. Né? Então, essa ideia de uma igualdade, né, não no sentido da fraternidade, mas sim no sentido de que nós temos que ser todos lindos, ou brancos, ou de cabelo liso, ou ricos, ou tendo celular X, ou vivendo uma condição X, ou batendo as metas Y, nos isolam, né? E nos colocam só olhando para as nossas próprias experiências, né? Sem alcançar exatamente a experiência do encontro, né? Que é o que nos humaniza, o que nos torna, de alguma forma, né, sensíveis à experiência. Então é importante poder estranhar, é importante poder viver a diferença, é importante poder viver a experiência outra, a alteridade. Aceleração e imediatismo, né, o tempo. Então, quando tudo tem que ser tão corrido, né, tão pronto, nós perdemos essa dimensão da experiência sensível que se dá nas pausas, que se dá até mesmo nos hiatos. E acho que essa é uma questão, é como se hoje a gente não pudesse viver nessa pausa, como se a gente não pudesse viver parado, né? E isso traz uma agonia, né? Porque a ansiedade, a angústia, ela vem exatamente desse lugar, né? De você estar sempre tendo que ir, não poder ficar. A solidão, né, como um enfrentamento, né? Então, nessa experiência em que muitas vezes, né, as relações elas são não só virtuais, mas distanciadas, né? A dimensão da solidão, né, pode assumir uma experiência de isolamento. A solidão ela faz parte da experiência humana e nós precisamos
compreendê-la. Tá? O isolamento, que eu acho que é para onde, justamente, talvez pelo pânico da solidão, muitas vezes, essas pessoas, né, nós vamos nos deslocando, traz, né, uma ideia de que só eu estou vivendo aquilo ali. Né? Então, e até historicamente, né, a prática clínica, por se assemelhar, né, até uma prática confessional, ela foi sendo colocada nesse lugar do segredo, do secreto, como se essa fosse uma experiência também proscrita, né? Só eu que vivo isso. Isso é algo muito comum também nesses jovens, que às vezes usam as mídias, as redes sociais, especialmente o Twitter. E o Twitter ele tem uma característica interessante, né? Justamente porque ele tem poucos caracteres. E essa é uma escolha de muitos jovens, né? Como uma forma de expressão, como uma forma de gritar, né? O que eles estão sentindo. E por isso que muitas dessas experiências, né, acabam indo para essas mídias também. Perdas e frustrações, né, são possibilidades. Né? Nós precisamos pensar que perdas e frustrações são possibilidades. Nós vamos perder e nós vamos nos frustrar, né, em vários momentos, em várias circunstâncias. E que a vida não é tão glamourosa, né? Independente de qualquer outra questão que possa costurar essa teia, né? A vida não é esse espetáculo, essa coisa midiática, né, que às vezes nos fazem crer. Vida e morte são evidências, né? Esse caminho, né, essa experiência que é muitas vezes vista como polaridade, né, ela faz parte de uma totalidade. Por isso que nas nossas práticas clínicas, né, a gente também não pode ficar... Nós trabalhamos para a vida, mas nós precisamos enfrentar a morte. Tá? Não podemos trabalhar para a vida e esconder a experiência da morte e do morrer, seja como for. E as alternativas, né? Porque nessas experiências, né, que eu acho que elas são dramáticas, às vezes há uma impossibilidade, né, ou um olhar muito central, né, como se a gente tivesse perdido um pouco a visão periférica. Então, às vezes, essa pessoa precisa abrir um pouco a sua experiência, né, como uma dessas situações que eu apontei, né, a gente pergunta, mas como você pode ter certeza que a sua vida vai ser igual aos seus pais? Eu também não posso dizer que não seja, mas de onde que ela parte que só tem essa única saída para ela? Né? Ou como é que ela pode se movimentar, né, para outras saídas? Bom, se a gente pensa, né, até do ponto de vista gestáltico, na vida como uma experimentação, experimentar é um risco. Né? E quando a gente se arrisca, a gente comete uma ousadia, e talvez exatamente por tantos automatismos a gente tenha perdido um pouco essa conexão. E nessa ousadia a gente estabelece sim um embate, uma luta. Né? E nessa luta a gente pode ser movido para o encontro. E é quando há um encontro que então me transforma e você se transforma. E acho que muitas vezes nas práticas clínicas, né, quando a gente desenvolve uma escuta, quando a gente permite que essas coisas sejam ditas, quando a gente dá espaço para que essa experiência de querer morrer, de sentir esse movimento, né, que ela possa ser expressa e acolhida, e cuidada, e escutada, e a gente permanecer ali, tá? Que eu acho que isso, na nossa formação, isso é muito importante, não sair correndo, não ficar tão apavorado, não, isso faz parte, sim, do nosso trabalho. Né? Mesmo que nós tenhamos nossas outras convicções, né? Ou até isso possa nos tocar também. Talvez em algum momento você também tenha pensado nisso como possibilidade. Tá? Então, reconhecer que essa é uma questão, que é uma questão da vida, que é uma questão do sofrimento, ela é fundamental para a nossa formação. Bom, essa é uma fala do Pels, que eu gosto muito, né? Nascimento doloroso,
tremenda mudança, acabou seu abrigo, o calor e o oxigênio. Agora é preciso respirar, pois a vida é respiração. E surge a primeira necessidade, de se autossustentar. Você quer viver, então respire, pois haverá morte se você não arriscar. Chore de dor, chorar é respirar, para superar o seu impasse, e o crescimento continua. Então, embora, né, a gente coloque isso, todas essas questões, né, no tempo que nós estamos vivendo, que não devem ser invisibilizadas, é importante que, junto ao sofrimento, a gente compreenda que também é uma potência. Tá? Obviamente que, às vezes, a gente não vai conseguir, né, enfim, abrir um caminho para que ela se manifeste de uma forma plena. E a gente precisa também considerar que isso pode ser, sim, um movimento da própria pessoa, né? O morrer. Mas, se você foca apenas numa única possibilidade, você encolhe as possibilidades dessa existência. E para finalizar, não sei se vai dar certo aqui, porque a UERJ é uma surpresa, lindos, aqueles que não conhecem, né? Assim, eu também queria colocar isso, que eu acho importante. Nós estamos na UERJ, como eu falei, é um prédio de arquitetura vertical, tem um simbolismo, tá? Mas essa é uma questão que não pertence aqui. Ela está na USP, na UNB, ela está no interior do estado, ela está lá na outra ponta, né? Entre as tribos. Então é uma questão, sim, que, como eu disse, ela está saindo daquele lugar que ela ficou lá atafulhada, né, para vir nos dizer alguma coisa. Né? Então eu acho muito importante colocar isso. E para quem me conhece um pouquinho mais, eu costumo dizer que a vida tem uma trilha sonora, né? E às vezes quando eu penso, né, quando eu estou fazendo meus trabalhos, ela me vem junto. E eu fiz, então, uma colagem com a colaboração da Letícia Quadros, que traz um pouco algumas falas de poetas, né, que aqui eles são nomeados apenas com seu primeiro nome, né, e uma trilha musical, só para a gente também ser tocado por essa ideia de que a expressão, a arte, os poetas, às vezes falam melhor, expressam melhor aquilo que às vezes a gente não consegue colocar.
gostaria que acendessem a luz agora, por favor. Então, agradecendo a doutora Laura Quadros, eu passo a palavra agora à Melissa Teixeira. Responsabilidade de falar depois de todos esses nomes, depois da Laura. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com umas falas dos colegas, que eu acho que a minha fala compõe muito com a deles. Bom, não foi solicitado que se colocassem títulos nos trabalhos, mas eu quis colocar um título no meu trabalho. Ele se chama Suicídio no Contemporâneo. Que mundo é esse em que a morte é uma saída? Ele é resultado de um dos eixos da minha pesquisa de doutorado, na UF em 2016, defendida em 2016, que tinha como tema a morte. Então, suicídio no contemporâneo. Que mundo é esse que a morte é uma saída? Eu fico um pouquinho mais presa no texto. O aumento do número de tentativas de suicídio e suicídios consumados é fato que preocupa todos os profissionais de saúde. No estudo da OMS, estabelece o suicídio como a segunda causa de morte entre crianças e jovens com idade entre 10 e 24 anos e estima que em 2020 a depressão será a segunda forma de incapacidade mais recorrente no mundo. No mapa da violência do Brasil também indica que o país abarca essa tendência, alertando para o crescimento do número de suicídio entre crianças, adultos e jovens. Numa busca rápida pela plataforma Cielo, um grande número de artigos é trazido sobre o tema. Epidemiologia, diagnóstico de risco, sintomatologia, manejo clínico, comorbidade com depressão e outros transtornos estão nas 10 primeiras páginas. Começam a surgir, então, artigos que colocam fatores sociais como questão, como os textos produzidos sobre as epidemias de suicídio em populações indígenas. É preciso introduzir as palavras social ou capitalismo no sistema de busca para se obter leituras mais amplas sobre o tema. Tomaremos este fato como dispositivo de análise, ou seja, como fio condutor que orienta a leitura dos acontecimentos e explicita as pistas que consideramos pertinentes para a discussão. O que parece indicado aqui é que as perspectivas dominantes da problematização do suicídio pelas profissões onde se faz questão, apontam antes um problema médico, uma consequência de uma doença, do que um resultado direto das formas de viver, ou modos de subjetivação, disseminados ao longo dos territórios de existência nas sociedades capitalísticas. A psicologia, por sua vez, em sua história de afirmação como ciência, construiu uma sintonia com o discurso médico, que colocou a célula indivíduo como centro do seu argumento, validando e legitimando uma visão intrapsíquica individualista dos fenômenos psíquicos, e assim incrementando e propagando formas de problematizar questões sociais como se fossem individuais, produzidas pela família, escolhas e crises pessoais. Optamos, então, por um caminho diferente do indicado pela plataforma digital e seguiremos as pistas da filosofia, fazendo recair o problema sobre a produção do desejo de morte no nosso mundo e sobre o espaço para o sofrimento nos nossos tempos. O contemporâneo trouxe novas formas de comunicação. As redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Nelas, eu venho observando surgir um hiato, um grande espaço cinza entre aquilo que é nomeado como mimimi e a depressão tomada como doença. Por um lado, então, toda lamentação é desclassificada diante do imperativo da felicidade obrigatória. É mimimi, queixume, vitimismo, fazendo calar as formas de expressão de sofrimento tão necessárias para a conciliação da vida. Em última instância, o motivo da queixa é lido como responsabilidade de quem a produz, o empreendedor de si mesmo, que não teve forças para transformar a crise em oportunidade, e desperdiçou sua energia reclamando, enquanto deveria estar maximizando resultados, otimizando ideias inovadoras, ou simplesmente se olhando no espelho e repetindo monotonamente o mantra, eu sou feliz, até se convencer disso. Por outro lado, as ciências médicas cada vez mais admitem e preocupam-se com a existência da doença-depressão, assim mesmo entre aspas.
Estudos recentes com cruzamentos de ressonâncias magnéticas, inquéritos de personalidade, descobertas de novos neurotransmissores e mapeamentos genéticos se multiplicam na mesma velocidade em que são publicados vídeos de pessoas, celebridades ou não, testemunhando como foram acometidos por esta doença. O problema que vejo aqui é que quando se procura no biológico uma resposta, também dele se espera uma intervenção. E assim expande-se a terapeuta medicamentosa, como também os lucros dessa indústria. Na saúde básica, onde eu trabalho, vemos o reflexo do discurso médico nas falas dos pacientes que procuram ajuda, relatando que pegaram uma depressão, como quem pega uma gripe. Essa expressão linguística, tomada de novo como dispositivo de análise, ainda que denuncie o paradigma biologista do qual deriva, ela traça em sua trajetória a direção dos acontecimentos que pretendemos analisar a partir de agora, de fora para dentro. Ou seja, existem muitos ângulos, eu vou recortar esse para fazer a minha análise. Até pelo tempo, né? Para Spinoza, a morte sempre vem de fora. O filósofo do século XVII, que é considerado hoje por muitos pensadores das regiões mais críticas da cultura como um importante aliado para as reflexões contemporâneas, nos oferece, então, a principal pista do nosso percurso. Ele afirma que o único fundamento da virtude, ou seja, o desejo, é o esforço para perseverar no ser. E, portanto, a morte sempre tem que se dar por uma causa exterior. Mesmo no suicídio, ele afirma que a morte é o resultado de uma força exterior. Abre aspas. Não é pela necessidade de sua natureza, mas constrangido por causas exteriores, que alguém se recusa a se alimentar ou se suicida. É como se causas exteriores ocultas dispusessem a imaginação e afetassem o corpo, de tal modo que este assume uma segunda natureza contrária à primeira, natureza cuja ideia não pode existir na mente. Então, seguindo a ideia de Spinoza, fecha aspas, seguindo a ideia de Spinoza, é como se um outro segurasse e torcesse a mão que impunha uma faca contra o próprio coração. Lembrando que no século XVII não tinham armas de fogo, né? Para Spinoza, o homem livre deseja diretamente o bem ao invés de fugir do mal. O homem dominado pelo medo, por outro lado, pode se ver em uma tal situação que ele evita, em troca de um mal menor, um mal maior que ele julga estar por vir. Trata-se de uma situação extrema onde o homem, entre aspas, não quer o que quer e quer o que não quer. Este é o caso de Sêneca, citado pelo próprio filósofo, que escolheu tirar a própria vida, estando sob o mandato de morte de um tirano, ou também é o caso de Sócrates, que preferiu a morte a negar as suas ideias. Para Durkheim, o suicídio é sempre um fenômeno social. Ele até tece considerações sobre ser aparentemente movido por fatores individuais e que só atingem a própria pessoa, o que indicaria a sua localização no campo exclusivo da psicologia. Porém, ele não se atém a esse enfoque, explicando que quando consideramos o suicídio não como eventos particulares isolados uns dos outros, mas como conjunto, constatamos facilmente que sua natureza é eminentemente social. O autor relaciona a escalada das taxas globais de suicídio da sua época, final do século XIX, ao crescimento do industrialismo e afirma que cada sociedade tem, em cada momento da história, uma predisposição definida para o suicídio. Seguindo as indicações de Durkheim, quando cruzamos os dados de suicídio com questões de gênero, por exemplo, revelam-se nuances sombrias de como problemas sociais afetam territórios de existência de determinados grupos. Hoje, 40% das pessoas, isso é um dado da revista, saiu uma reportagem da revista Galileu dessa semana. Hoje, 40% das pessoas que vivem em situações de rua nos Estados Unidos são adolescentes gays expulsos de casa após revelar a sua orientação sexual. Um número que pode chegar a 300 mil pessoas.
Não por acaso, as chances de um adolescente gay cometer o suicídio são 8 vezes maiores que a de um adolescente hétero. Nessa direção, pesquisas também apontam o alto risco de suicídio entre transexuais e mulheres que sofreram violência sexual, por exemplo, evidenciando o papel de diferentes variáveis sociais nessa equação. Para Castel, o social não é um objeto dado e sim historicamente construído. O autor afirma que o século XIX evidencia uma fratura entre a ordem jurídica, que assegura igualdade de direitos a todos, e a ordem econômica, que funciona pelas leis do mercado, deixando explícitos os problemas de um sistema que produz riqueza na mesma medida em que produz miséria. É nessa distância entre o ideal político e a realidade econômica que o social foi capturado como objeto pela ciência. Mais especificamente, das ciências humanas que ganham consistência e caráter de verdade no século XIX, entre elas a recém-nascida psicologia. Nessa configuração social, o trabalho constitui-se hegemonicamente como núcleo real e simbólico em torno do qual se estruturam relações que dispõem formas de sociabilidade, referências de identidade e modos de reconhecimento público. Nos parece oportuno, então, agora retomar a interrogação que intitula o trabalho. Que mundo é esse onde a morte se coloca como uma saída? No passado, a questão social se armava em torno das figuras dos indigentes, dos mendicantes, dos vagabundos, sob o signo do infortúnio, daqueles que não encontravam lugar nas formas tradicionais de organização do trabalho, tampouco nos critérios estabelecidos para proteção. Hoje, a precariedade neoliberal recoloca questões do início da era industrial, pois para que o indivíduo se torne um sujeito de fato, ele precisa ser dotado de suportes sociais, que só se generalizam a partir do assalariamento e da garantia de direitos. Na década de 80, Margaret Thatcher afirmou que a sociedade não mais existe, existem apenas indivíduos. Apoiado nessa afirmação, Franco Bernardi comenta que o que passou a existir são empresas e indivíduos competindo entre si pelo lucro, ou seja, o modo de relação hegemônico no capitalismo financeiro passa a ser a competição e a produtividade o critério de valoração da vida. Para o pensador, o pleno emprego se tornou impossível e a precariedade passou a atingir todos nós. Cortes nos salários, aumentos de trabalho, funções multitarefas, culpa e sensação de fracasso constantes, discursos de autoempreendedorismo e meritocracia, enfim, uma nova escravatura que há quem chame de autoexploração. Depois, continua Bernardi, a tecnologia digital começou a destruir a possibilidade física, de relação física entre humanos. Não cabe aqui acolher essa sentença como uma afirmação de verdade, correndo o risco de lançar um olhar nostálgico para o passado, mas de problematizar a questão. Estamos ainda longe de conseguir formular os impactos da tecnologia na produção de subjetividade. E nem cabe a esse espaço tal pretensão. Mas resta-nos tomar essa afirmação como uma indicação dos perigos das capturas que estão virtualmente colocadas para pensar as linhas de fuga potente. Peter Pelbart refere que o novo capitalismo enaltece as conexões, a movência, a fluidez, produz novas formas de exploração e exclusão, novas elites e novas misérias, mas produz, sobretudo, uma nova angústia do desligamento. Se antes a pertinência a redes de sentido e de existência, aos modos de vida e aos territórios subjetivos, dependia de critérios intrínsecos, tais como tradições, direitos de passagem, relações de comunidade de trabalho, religião ou sexo, cada vez mais esse acesso é mediado por pedágios comerciais, impagáveis para a grande maioria. Nesse contexto neoliberal, que transforma tudo em líquido, o hiperindividualismo aparece como uma resposta às ameaças constantes aos processos de filiação e pertencimento. Para Bernardi, quanto mais nos comunicamos digitalmente, menos presentes estamos física, erótica e socialmente falando. Assim, a solidariedade é a maior ameaça para o capitalismo financeiro,
pois ela é o lado político da empatia e do prazer de estar junto. E quando as pessoas gostam mais de estar junto do que competir entre si, fazem resistência ao sistema. Para esse autor, o capitalismo financeiro se assenta no fim da amizade e da empatia, porque a amizade é condição para o pensamento crítico. O sistema capitalista, porém, não atinge todo o tecido social da mesma maneira. É nas áreas de maior vulnerabilidade que seus efeitos são mais devastadores. Michel Foucault entende que, em tempos de soberania, o direito se coloca na forma de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, no biopoder que se instala no contemporâneo, um novo princípio se instala, que é o de fazer viver e o de deixar morrer. Aqui, Membe retoma esse princípio de soberania expressa pelo direito de matar para propor o conceito de necropolítica, questionando quem são os sujeitos dispostos nessa ordem, no mundo onde o Estado não detém mais o monopólio da violência, mas também não deixa de exercê-la, onde as armas de fogo estão dispostas de modo a provocar o máximo de mortes em territórios escolhidos para disputa de forças, e vastas populações são submetidas a condições de vida que lhe conferem o estatuto de mortos-vivos. Esse autor usa muito o termo estado de exceção, um termo que a gente ouviu muito aqui no Rio de Janeiro em termos de intervenção militar. Para Gilberto Aguiar, na sua pesquisa, que apoia-se em dados do IBGE, ele aponta que o suicídio em negros é bem maior do que em brancos e afirma que por detrás dessa realidade de desespero existe muito mais que um simples desinteresse pela vida. Existe um desgosto pela situação de racismo a que as populações negras são submetidas no cotidiano. Ele nos conta que na história dos negros do nosso país, o suicídio aparece como uma das formas de resistência contra a situação da escravidão. Ao lado do banzo, palavra angolana para aldeia, uma forma de depressão em que o negro escravizado alimentava uma profunda tristeza que às vezes o levava à morte. Era preferível morrer do que viver naquela situação de degradação humana, argumenta o autor. Membe também faz referência ao suicídio de negros perseguidos por caçadores de escravos que, quando se viam acuados, se matavam antes de serem capturados. O autor, comentando a atuação dos homens-bomba, diz que a complexidade das guerras contemporâneas nos faz confundir as fronteiras entre o suicídio e a resistência. Aquele membro que também problematiza a relação da Europa com as colônias e a escravidão, ele é um autor camaronês, tá? Define o escravo por uma tripla perda: perda de um lar, perda dos direitos sobre seu corpo e perda do estatuto político. Tendo em mente o aclamado samba da Acadêmicos da Tuiuti, que denuncia o negro como livre do açoite da senzala, mas preso na miséria da favela, eu me pergunto quanto nós, brasileiros, cariocas, sobretudo das regiões periféricas, estamos realmente longe desse estatuto no mundo onde soberania, disciplina e biopoder coexistem e se exercem abertamente. Seríamos nós escravos modernos? Nossa depressão, nosso banzo, nossa morte, um ato de resistência e desesperança? O que pode a psicologia nesse cenário? Primeiramente, eu não sei se existe uma psicologia, mas psicologias. Uma vertente de prática se rende aos ditames do capital e prepara produtos para vender segundo a demanda do mercado, oferecendo saídas rápidas e individuais, como nos alerta João Ferreira Neto. Eu prefiro pensar a psicologia não como um conjunto de técnicas, mas como uma ética orientada pelo tempo dos afetos, o tempo do ser humano. Para pensar essa psicologia, mais uma vez me alio a Spinoza, que propõe uma ética dos afetos. Para o autor, nada é melhor para o homem do que o próprio homem, pois um corpo é tanto mais potente quanto mais formas de afetar e ser afetado ele produz e desperta. Nessa direção, embora eu jamais despreze a potência do plano dual da clínica individual, é no plano do coletivo que as intervenções mais interessantes podem ser forjadas, incidindo não somente sobre os sujeitos,
mas também sobre as formas de viver. A psicologia, entendida como uma ética, não se faz de modo prescritivo, por regras já prontas e com objetivos previamente estabelecidos, mas evidencia uma indissociabilidade entre conhecer e fazer. Também não se faz de modo solitário, ou seja, se no coletivo recaem as intervenções, é também coletivamente que vamos produzir essa psicologia. Nesse contexto, não cabe mais fazer perguntas, mas oferecer respostas. Desculpe, não cabe mais oferecer respostas, mas fazer perguntas. Novas perguntas que expandem a poeira de velhas certezas cristalizadas e façam circular um novo ar onde o sofrimento encontra morada. Como desviar das formas de constrangimento do ser impostas pelo poder do capital? Como fazer circular corpos periféricos pela cidade, construindo nela territórios de existência e não zoneamentos de exclusão, cerceados pelo medo mútuo? Como produzir espaços onde o sofrimento possa ser legitimamente expresso, mas onde possa se compor com a dor, visando sua ressignificação? Como instigar agenciamentos na coletividade que fomentem relações afetivas de amizade e solidariedade, fazendo resistência às forças perversas da competição? Enfim, como produzir encontros que potencializem a vida? Construir uma psicologia com essas perguntas é construir uma prática comprometida com a vida. E assim também construir um mundo onde a morte seja uma saída menos desejada. Bom, gente, a gente encerra então a parte inicial, que é das falas, né? E aí a gente conclui dizendo que, assim, realmente a gente precisa falar sobre isso, né? E de alguma forma a gente escutou aqui visões diversas, mas que de alguma forma são complementares, no sentido de que, para a gente pensar o suicídio, não basta a gente olhar para um indivíduo ou sujeito, como queira, que se suicida, né? É preciso que a gente estenda o olhar para mais coisas que estão acontecendo, e quando a gente estende esse olhar, é inescapável a gente pensar o quanto de social se produz a partir daí, né? O quanto, na verdade, o estudo sobre suicídio inaugura a sociologia em Durkheim, né? Na verdade, o primeiro estudo de sociologia é justamente suicídio, ou seja, falar que o suicídio está atravessado pelo social não é absolutamente uma novidade, né? Isso já é. Tá? Mas, assim, o quanto a gente atualiza, vendo como agora, né, o mal-estar que se instaura a partir da sociedade de mercado capitalístico, desse imperativo de felicidade, e como é que, na verdade, a gente vai encontrar essas saídas ou formas de enfrentamento justamente pela produção desses laços, né? Pela produção daquilo que nos faz humanos, né? Que é a possibilidade de estar com o outro e de produzir encontros. A gente tem aqui ainda uns 10 minutos para a fala, então eu vou disponibilizar o microfone para perguntas ou comentários, pedindo que esses comentários e perguntas sejam breves, para que a gente possa retornar à mesa. Inicialmente eu vou abrir 3 falas, tá? E retornar à mesa, depois, se tiver mais tempo, a gente retorna, tá? Se apresenta aí. Boa tarde, meu nome é Luciana, sou psicóloga. Infelizmente, eu cheguei atrasada, eu só peguei a fala da professora Annelise, psicóloga, que eu conheço, gosto muito. Queria parabenizar o CLP pelo tema da mesa, muito pertinente e urgente. A fala, bem curta, mais para pontuar a única fala da mesa que eu escutei. A questão do mal-estar, como você tocou, é uma coisa que historicamente perdura. Mas uma coisa que chama atenção no contemporâneo, no nosso tempo, é que subjetividade está sendo construída nesse tempo. Efeito de um discurso, que é um discurso capitalista, como foi marcado pela fala da Annelise, só que esse discurso está se ampliando de uma forma e dominando de uma forma
que é, na verdade, um falso discurso, um discurso que não faz laço social nenhum. Pelo contrário, é um discurso que corrompe os laços. E é um tipo de sociedade que aliena o sujeito, objetifica as relações e vende prazer como objeto de mercado. E vende felicidade. Então, a questão é como nós, psicólogos, falar aqui da psicologia, desse lugar, podemos talvez conseguir não se implicar nisso, já que a psicologia se arremete ao singular, ao humano, aos afetos, aos laços, aos discursos. Se a gente vive num momento que produções subjetivas estão sendo produzidas a partir de um falso laço social, na verdade, um discurso que produz atos, que todos os atos são fundamentados no discurso. E o discurso capitalista está produzindo um fenômeno também que eu acho interessante a gente situar, a questão dessa ascensão, né, dos discursos totalitários, autoritários, fascistas, discriminatórios, né, que segregam, esse discurso do né, do salvador da pátria, que muitas vezes tem vários grupos de pessoas se identificando com isso. A gente tem que pensar nas identificações, que também é uma área da psicologia, né? Então, eu acho, assim, impossível, eu gostaria de achar impossível o psicólogo, na sua profissão, nas suas intervenções coletivas e individuais, não se implicar nisso. Mas alguém deseja fazer colocações ou perguntas? Eu queria fazer um aviso e depois colocar a minha questão para a mesa. O aviso é o seguinte: a apresentação de trabalhos ocorrerá ao lado de onde estão ocorrendo as inscrições. Naquele fundo, ao lado das inscrições, vão ocorrer nas salas de 1 a 9 a apresentação de trabalhos. Em relação à minha questão para a mesa, realmente vivemos num momento de empobrecimento dos afetos. É claro que vocês explicaram e colocaram lindamente por conta de que esse empobrecimento dos afetos também ocorre. Agora, eu acho assim que é importante que mesmo nós, psicólogos e psicólogos, que fomos formados dentro desse empobrecimento dos afetos e que fomos formados numa sociedade que é cada vez mais violenta e mais ríspida, especialmente, vou dizer, especialmente aqui no Rio de Janeiro, com o estado de exceção que você mencionou, com a questão marxista, com a questão do materialismo, né, com a questão da perda do jovem. Mas eu acho que, assim, basicamente, a gente vive uma crise de valores éticos profunda, e principalmente aqui no Rio de Janeiro. Nós temos crianças, eu já passei por situações assim aterrorizantes. Está dentro de um ônibus, o ônibus entra no engarrafamento, e aí as pessoas começam a se perguntar o que houve, aí vão olhando, são alguns meninos que tinham sido, a polícia tinha tirado deles, e alguém comenta dentro do ônibus em voz alta, em bolsão: ai, que pena, que bom, eu pensei que fosse o cachorro atropelado. É isso. Eu acho que a gente precisa se indignar diante dessas questões. E nós, como psicólogos e psicólogos, precisamos nos pronunciar de uma forma clara e firme com essa indiferença e com essa violência que a gente está vivendo no cotidiano. E para a mesa, naturalmente, eu pergunto: como combater, de alguma forma, nas nossas práticas psicológicas, a violência do cotidiano? Mais alguém? Eu peço que desça para a gente. Acho que está filmando, teria que. Então eu vou pedir para alguém. Só um minutinho, que eu vou pedir para alguém levar o microfone. Para facilitar, acabei dificultando. Eu gostaria só de ampliar a pergunta dela para quais são esses desafios na formação dos psicólogos hoje dentro das universidades, né? O que vocês hoje têm encontrado isso como desafio na sala de aula
ampliando um pouco essa temática para a radicalização aí das ações religiosas e desse crescente aí, enfim, buscando esse caminho mais totalitário, mais linear, mais limitado do que seria isso, quais são esses desafios, ampliando principalmente para a questão religiosa também, como você falou sobre gênero, sexualidade, aí, essa mortalidade ampliada. Enfim, queria fazer isso para a pauta. Obrigada. Então, eu retorno agora o microfone à mesa e, posteriormente, se sobrar tempo, a gente faz outra rodada. Acho que vou tentar dar uma resposta que englobe tudo. Sobre violência, Roseli, a gente realmente não sabe o que fazer, mas a gente já sabe bastante como não fazer. A gente já sabe que mais truculência não diminui a violência. Eu tenho essa aposta contínua nos laços sociais. Eu acho que o espaço da amizade, da solidariedade, ele forma ilhas de paz mesmo. E aí, respondendo, então, escorregando um pouco para a pergunta dela, na formação, sou professora de política pública, de saúde coletiva. Hoje, a empregabilidade, o mercado de trabalho do psicólogo está muito relacionado com a política pública. Os espaços acadêmicos, por outro lado, não refletem isso. Na faculdade onde eu leciono, é uma disciplina de 2 tempos de política pública, que agora até virou saúde coletiva. Agora, eu acho que existem espaços, sim, complementando a fala do Luciano. Eu acho que o CRAS, por exemplo, é um grande espaço. A saúde básica, que é onde eu trabalho, é um grande espaço. Então, a psicologia foi conseguindo, nos últimos anos, se inserir em espaços sociais privilegiados para pensar a questão da violência. O que ela não pode fazer é chegar lá e reproduzir uma prática de consultório. Querer fazer uma escuta dual. Mas, assim, no posto de saúde onde eu trabalho, na Lapa, a gente está sempre tentando fazer coisas no território, assim, e coisas que visem a articulação entre os clientes do posto. Então, agora a gente tem, sei lá, uma oficina de dança com os idosos, a gente está fazendo um mutirão de saúde com a população trans, a gente circula por todo o território para fomentar, e mais do que isso, para fazer com que eles se relacionem entre eles. O posto tem caminhadas marcadas para as pessoas e elas constituem grupos que extravasam para além dali, oficinas, etc. Tudo isso no posto de saúde. Quer dizer, se a gente quebra os limites da psicologia tradicional, daquilo que a Lobianco titulou como clínica tradicional, a gente encontra muitos espaços, mas assim, não está prescrito, não está dito em lugar nenhum. A gente chega lá, a gente tem que emergir no território mesmo, tem que fazer uma imersão, tem que se misturar com as pessoas e entender o que cada território tem a sua potência. Qual é a potência daquele território? O que tem de bacana lá para expandir e fomentar laço social. Eu, embora não seja tão alarmista em relação às tecnologias quanto o Franco Bernardi, eu entendo sim que o capitalismo ele quer transformar todos os laços em competição. Então, assim, você fomentar a cooperação em vez da competição, eu acho que já é um modo de resistência incrível. E aí, claro, os currículos acadêmicos teriam que dar mais espaço para as sociais, para as psicologias sociais, um pouquinho só, assim, mais do que umas 4 disciplinas, para ter espaços acadêmicos de discussão disso. Bom, eu costumo colocar que parte da nossa formação se faz nos corredores, se faz em outros espaços, se faz até nas cantinas, onde todas essas angústias, todas essas trocas, elas ganham uma outra configuração.
Então, eu penso que, de alguma forma, né, nós já resistimos, principalmente quem, como eu e outros colegas, fazem uma escolha por um caminho considerado marginal dentro da própria clínica, né? Como eu disse, quando eu falo dessa clínica, ela não é uma clínica tradicional, ela não é uma clínica de consultório, ela não é uma clínica do indivíduo, né? Eu creio que a gente já está aí num ato de resistência e muitas conquistas eu acho que já vieram dos anos para cá, se a gente comparar, né, a formação, por exemplo, que eu recebi e a formação que muitos de vocês estão recebendo, inclusive podendo estar aqui num espaço como esse, falando sobre isso. Tá? Então, eu acho que, como colocou a Annelise, a gente também fazemos aqui uma aposta, né, eu especialmente uma aposta nesses vínculos que são tecidos até em núcleos miúdos, né, sem a grandiosidade, mas que são ali no cotidiano, trabalhando com outros recursos, né, que são recursos expressivos, podendo, de fato, sair do nosso conforto intelectual e partir para uma ação onde esse território nos afeta, onde nós somos afetados e afetamos também, e aí sim, construindo um nós. Né? Eu acho que esse é um caminho de deslocamento importante, que é a nossa formação, que é a nossa prática, né? Que até a disponibilidade para isso, e nesse sentido, talvez a gente não consiga uma única psicologia com tudo isso, com toda essa consciência, já que existe sim essa questão do mercado, existe sim um grupo que se volta para algo mais mercantilista, mas não só. Né? Enquanto a gente estiver aí com o nosso bloquinho na mão, ele pode até ser um pouco pequeno, mas a gente faz um barulho. Tá? E acho que poder sustentar isso, poder sustentar essa presença, essa força no cotidiano, é um desafio, né? Mas é um desafio que é possível. E é nele que a gente aposta, sim, né? Enquanto houver essa possibilidade. Bom, só para ser rápido, mas fazer um comentário sobre essas duas questões que surgiram. Uma questão da formação, eu acho que a gente fala do curso, por exemplo, de psicologia da gente da UFRJ, praticamente inexiste, ou existe muito pouco, né? A discussão, por exemplo, disciplinas e dentro da nossa formação que trata o problema do suicídio, que trata o problema das violências sociais atuais, violência de gênero, violências raciais, violências no trabalho. Então, quer dizer que o que tudo hoje a gente vive, pulsante aí na nossa sociedade, que bate na nossa porta, que a gente encontra diariamente, cotidianamente, como problemas sociais que estão se espalhando, dentro do curso de psicologia, a gente praticamente não fala disso. Então, isso cria uma deficiência de formação absurda. Absurda, não sei como é que aqui na UERJ, como é que, né, na Estácio, né, mas assim, a gente tem uma deficiência de formação de reflexão crítica sobre a situação do capitalismo contemporâneo, sobre as formas de ser e de existir hoje na nossa sociedade. Então, é uma formação extremamente defasada e deficitária, eu acho, em criar reflexão crítica e propor, né, dispositivos de trabalho, de intervenção que possam afrontar, que possam fazer face, né, todas essas problemáticas, e aqui especificamente a questão do suicídio. Quer dizer, a gente facilmente cai na ideia de uma ciência da gestão, onde então, né, tem que praticar essas ideias de capital humano, de empreendedorismo, da meritocracia, que mais produz mal-estar e individualismo do que cria, né, laço social e enfrenta o problema. Então, facilmente a gente produz, né, a psiquiatrização e a medicalização, e a gente não compreende o sujeito e a situação onde ele se encontra. Quer dizer, facilmente a gente singulariza no indivíduo a causa e a consequência dos problemas, é incapaz de pensar a sociedade e a articulação com os sofrimentos humanos. Quer dizer, a nossa formação está longe do que a gente precisa hoje para resolver não, para enfrentar de uma maneira crítica e criativa o problema que a gente põe, né? E eu acho que disso desdobra a nossa falta também de ideias, talvez políticas, né, de articulação política, né? O psicólogo quase que tem uma formação apolítica, né? O seu tecnicismo ele é desvinculado
né? Eu acho que hoje a gente tem evoluído, mas acho que muito ainda falta para a gente vincular, né, a prática do psicólogo a uma intervenção e a um engajamento. É como se as questões psicológicas não fossem políticas, como se o suicídio não fosse um problema político. A gente falou o tempo todo aqui, acho que essa mesa, né, foi bacana por causa disso, porque o tempo todo a gente vinculou que os problemas de suicídio não são problemas de adoecimento de um indivíduo mal adaptado, é problema da violência social crescente, é problema da crise da nossa sociedade, da nossa falta de criação de um mundo de solidariedade, de um mundo comum, de um mundo de vínculo social. Quer dizer, se a gente não é capaz de ver isso, como é que a gente vai ser capaz de lutar politicamente contra isso, né? Então, acho que é por aí. Só um comentário aí. Só um apontamento rápido também. Eu acho que aqui na UERJ eu me sinto, de fato, num espaço privilegiado, por ser uma das universidades pioneiras nas ações afirmativas, embora muitas vezes o currículo não seja tão diferente dos outros, esse corpo discente nos provocam e as grandes transformações já são operadas, embora ainda haja muito a caminhar. Mas isso é muito importante, isso faz uma diferença e acho que essa discussão aqui, ela tangencia isso também, né? Eu tenho agora a árdua tarefa de encerrar a mesa, né? Acho que assim, produzindo, com a provocação de que a gente precisa falar sobre suicídio, ouvimos aqui Fernando, Laura e Annelise com falas brilhantes e que provocaram na gente, instigantes. Eu tenho certeza que sairemos todos aqui pensando sobre isso, né? Acho que é isso, né? Vocês provocaram o nosso pensamento para produzir a partir daí, né? Então, eu convido, encerro a mesa e convido todos a participarem da próxima etapa, que é a apresentação do trabalho. Muito obrigada, Lu.